Após serem expulsos de Eridu pelos Anunnakis, os humanos passaram a vagar pelo mundo. Mas algo inesperado aconteceu. Alguns membros dos Anunnaki e Igigi secretamente mantiveram relações amorosas com os seres humanos. Os filhos gerados entre os Anunnaki com os humanos eram capazes de feitos impressionantes, sendo considerados como semideuses que deixariam seus nomes eternizados em lendas de diversos povos. Entre eles, dos mais famosos foram Gilgamesh, Hércules, Perseu e Sansão. No entanto, os filhos dos Igigi com humanos eram gigantes bestiais e maldosos, que ficaram conhecidos como Néfilins, que geralmente viviam em cavernas nas colinas, mas sempre atacavam as habitações humanas e causavam muitos transtornos para os Anunnaki. Mesmo sem o apoio dos Anunnaki, os seres humanos foram capazes de prosperar e construir suas próprias cidades. Sem a presença dos Anunnaki para estabelecer regras, os humanos caíram em degradação. Roubos, libertinagem e violência assolavam as cidades e não parecia ser possível controlar a selvageria dos humanos. Mas tudo estava prestes a mudar, pois a órbita do planeta Nibiru estava se aproximando da Terra, um evento que só acontecia a cada 3.600 anos. Os Anunnaki sabiam do desastre que se aproximava, já que a passagem de Nibiru iria inverter os polos magnéticos da Terra, causando terremotos, erupções de vulcões e tsunamis. A decisão final dos Anunnaki foi a de abandonarem os seres humanos à própria sorte, recuarem de volta para suas naves e fugir para o espaço, onde ficariam orbitando o planeta Terra até que os desastres naturais cessassem. Contrariando a vontade de seus conselheiros e familiares, o rei Enki decidiu que a raça humana merecia uma chance de salvar-se do cataclisma. Então, Enki encarregou um homem de bom coração chamado Utnapishtim de criar um navio gigante, que foi chamado de o Preservador da Vida, em preparação para uma inundação gigante, que acabaria com toda a vida na Terra. Mesmo que os outros seres humanos zombassem de seus esforços, Utnapishtim seguiu fielmente as instruções de Enki e construiu o barco. Outra missão dada a Utnapishtim foi a de abrigar e proteger a essência de todos os animais que vivem na Terra. Para isso, Enki ordenou que a tecnologia dos Anunnaki fosse usada para coletar o DNA de um macho e uma fêmea de cada espécie animal que pudesse ser encontrada. Quando o grande barco estava finalmente pronto, sinais da aproximação de Nibiru já podiam ser sentidos no mundo todo, e aqueles que zombavam de Utnapishtim agora temiam o resultado de sua própria arrogância. Como havia sido previsto, todo o planeta Terra foi assolado por um cataclisma sem precedentes. Terremotos rasgaram a superfície da Terra, criando novos continentes. Vulcões despejavam lava e fumaça incandescente, que incinerava tudo em seu caminho. E por fim uma chuva torrencial subiu o nível dos oceanos, que aumentou de tal maneira que cobriu o topo de algumas montanhas. A esplendorosa cidade de Eridu e o jardim do Edim foram completamente destruídos, assim como os terríveis gigantes Néfilins. Mas, apesar de todos esses horrores, o barco de Utnapishtim resistiu e flutuou até que a água voltou a baixar, revelando um mundo renascido. Com a ajuda da tecnologia dos Anunnaki, a vida no planeta Terra foi restaurada. E com o tempo, novas cidades poderosas como a Babilônia, Atusa e Knossos foram construídas. Os humanos voltaram a servir e prestar reverência aos Anunnaki, adorando-os como deuses e erguendo muitos templos em sua homenagem. Com o tempo, a raça humana ocupou novos territórios que surgiram após o dilúvio, criando civilizações distintas, cada uma representando os Anunnaki como divindades, de acordo com suas crenças locais. Porém, a paz seria novamente ameaçada, pois o irmão mais novo de Enki, chamado Enlil, desejava tomar o lugar de seu irmão como principal governante da Terra.
Os Anunnaki permitiram que os humanos tivessem seus próprios reis em suas cidades, mas Enki era o soberano da Terra, ostentando o título de Rei dos Reis. Título esse que despertava inveja de Enlil. A rivalidade entre Enki e Enlil começou a tomar proporções cada vez maiores, principalmente porque Enlil não gostava dos humanos e se ressentia de seu irmão por ajudá-los a sobreviver ao dilúvio. Enlil acreditava que os humanos deveriam servir apenas como trabalhadores de inteligência limitada e nunca concordou com o desenvolvimento acelerado que a raça humana obteve com a ajuda dos Anunnaki. Para tentar apaziguar a situação, Enki sugeriu um casamento político entre seu filho Dumuzudi e Inanna, a neta de Enlil. No entanto, o filho mais velho de Enki, chamado Marduk, não aceitava essa ideia, já que ele pretendia destituir tanto seu pai quanto seu tio de seus cargos de poder e assumir ele mesmo o título de Rei dos Reis. Marduk arquitetou um plano que resultou na morte acidental de seu irmão Dumuzid e com o fim do casamento arranjado. A inimizade entre Enki e Enlil voltou a crescer. Marduk foi punido por seu crime e exilado em um deserto solitário. Quando foi informado das disputas entre os Anunnaki que viviam na Terra, o rei Anu de Nibiru decidiu intervir na questão. Anu concedeu o perdão para Marduk, que foi libertado de seu exílio e pôde voltar para o convívio dos Anunnaki. Anu também resolveu acabar com a contenda entre Enki e Enlil, prometendo para os dois irmãos e outros Anunnaki de linhagem real um território para cada um governar na Terra. Para Enlil foi dada a região da Mesopotâmia, Enki ficou com o Egito, Inanna governaria a Pérsia e Ninmah a região do Sinai. O perdão que Marduk recebeu não foi o bastante para lhe garantir o direito de governar um território. Inconformado com isso, Marduk reivindicou para si a Babilônia, da qual ele se tornou a principal divindade cultuada na cidade. Marduk então decidiu desafiar os outros Anunnaki e, contrariando as ordens de Anu, ensinou os seus súditos humanos o segredo para confeccionar armas e armaduras de ferro, criando assim o exército mais bem equipado de sua época. Em sua sede de poder, Marduk ordenou a construção dos jardins suspensos na Babilônia, como modo de recriar o esplendor do antigo jardim do Éden, que acabou sendo destruído no dilúvio. Não satisfeito com isso, Marduk também ordenou a construção de uma grande torre que deveria alcançar até as nuvens do céu. Com isso, ele estaria desafiando o próprio rei Anu. Em pouco tempo, a Torre de Babel atingiu uma altura impressionante e sua construção tinha como objetivo ofuscar todas as outras edificações feitas pelos Anunnaki na Terra. Tal afronta não podia ser ignorada pelos outros Anunnaki e cada líder começou a preparar seus exércitos humanos para enfrentar Marduk. Obedecendo às ordens de Marduk, os exércitos da Babilônia marcharam para conquistar e escravizar outras nações. Assim, teve início uma grande onda de guerras e conflitos entre os povos mais poderosos da Idade do Bronze. Os próprios Anunnaki constantemente mudavam de lado e formavam alianças uns contra os outros, o que trouxe caos e destruição para muitas cidades importantes. Os exércitos de Marduk conseguiram dominar o Egito e Sinai, e como sinal de afronta contra os outros Anunnaki, Marduk humilhava ou aniquilava os humanos conquistados. Sem ver outra saída, Enki e seu irmão Enlil uniram forças, e com a permissão do rei Anu, decidiram usar a tecnologia das armas e naves dos Anunnaki para intervir contra Marduk, uma decisão extrema que traria muitas consequências negativas ao mundo. A destruição causada pelas armas dos Anunnaki foi tamanha que desencadeou uma série de desastres naturais. Vulcões, terremotos e maremotos destruíram civilizações inteiras. Plantações pereceram por conta do ar contaminado de cinzas vulcânicas e a fome se alastrava por toda parte. Desesperados, os humanos abandonaram suas cidades e formavam grupos de saqueadores para atacar terras mais férteis. Estes eventos sombrios ficaram registrados como o colapso da Idade do Bronze. Após causar tamanha catástrofe ao mundo, os Anunnaki perceberam que suas guerras jamais teriam fim e eventualmente acabariam destruindo todo o planeta Terra. Para pôr um fim a tudo isso,
o rei Anu ordenou que todos os Anunnaki retornassem para Nibiru e deixassem a Terra para ser governada pelos humanos. Alguns líderes humanos que descendiam dos Anunnaki foram então escolhidos para governar os demais, até que chegasse o dia em que os Anunnaki retornassem à Terra, para selecionar as pessoas dignas de serem levadas para Nibiru, onde viveriam para sempre, como imortais.